Vamos fazer pão? Deixa eu cumprimentar esta panificadora. Seja muito bem-vinda, prazer. Deixa eu te apresentar a Cristina Franco, é blogueira. Gente, ela tem um vlog, ensina um monte de receitas, né? De dicas e soluções pra dieta sem glúten. Ah lá, dicas e soluções pra você que tem a doença celíaca, pra você que decidiu comer sem glúten, pra você que percebeu que o glúten te faz mal. Então, pra comer sem glúten, Cristina Franco. Como é que é o nome do seu canal? Gluten Free Cris. Hashtag Gluten Gluten Free Cris. Free Cris. Você coloca no Google, te direciona pro YouTube, ou pro blog, Ah lá, ou vocês pro viram a Instagram. imagem aí, né? Agora vamos acompanhar a receita aqui, Cris? Vamos lá. Vamos lá, porque eu tô doida pra provar esse pão. Vamos ver como é que faz. Esse pão é aquele pão que traz aquela memória daquele restaurante australiano que a gente chega sim. morrendo de fome, E que come o pão esperando. todo, quase que não quer mais a comida, né? Enquanto a gente está esperando. Então, foi uma receita que eu desenvolvi. Ele tem uma tríade complexa, que é você regular mascavo, chocolate e mel. Tá. Então, assim, acertar foi complexo. Foi muito compartilhada na época, eu fiquei muito feliz. Muitas pessoas fazem, dá certo e a gente está muito feliz Então de vamos compartilhar prestar aqui. atenção, Vamos porque lá. dá certo e você vai ter o pão australiano sem glúten e sem lactose. Vai matar Ótimo. essa vontade de comer sem glúten, sem leite, né, na Show. verdade. Ótimo. Então a gente começa com uma farinha. Aqui tem 1 xícara de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de polvilho doce de fécula e 1 colher de amido. E a colher de sopa da receita, que a dica também do nosso canal é fazer de uma forma artesanal. Não é todo mundo que tem balança. Verdade. Não é todo mundo começa fazendo com xícara, com colher. Então assim, é essa medida aqui de colher cheia. Então a gente começa com a farinha. Então, de com farinha vai secos. 1 xícara de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata e 3 colheres de sopa de polvilho doce. E 1 colher de sopa bem cheia de amido de milho, tá? Essa é uma estrutura para todos os pães sem glúten. Ela facilita bastante. Ela é uma base. Ou você usa um mix pronto, que você encontra em lojas de produtos naturais. Ou faz essa mistura. Faz essa mistura que Vou geralmente dá repetir certo. então pra vocês. A mistura da Cristina Franco. 1 xícara de farinha de arroz, 3 colheres de sopa de fécula de batata, 3 colheres de sopa de polvilho doce e 1 colher de sopa bem cheia de amido de milho. Perfeito. E aí você coloca um pouco de goma xantana, que é uma goma, um espessante que ajuda a emulsificar esse pão e a deixar esse pão mais fofinho. Você pode usar, em vez da goma xantana, de repente, 1 colher de biomassa de banana, que é bastante nutritiva. Também, bem legal, né? Uma Enfim, então a escolha gente boa. fala de substituições, às vezes, lá também no canal. Só perguntar, Tá. vai ser um prazer. 1 colher de sopa de fermento biológico. Você consegue responder a turma toda que fala contigo? Consigo, porque é tão gostoso. E a gente Então, tem pessoas que agradecem, É uma né? delícia, né? Essa Uma troca delícia. é muito especial, é Não muito tem boa. uma coisa assim fundamental e é um oxigênio pra gente, né? Muito bom. 3 colheres de sopa de mascavo, açúcar mascavo. Tá. Agora a gente tem que ter muito cuidado na hora de colocar o sal. A gente nunca coloca o sal em cima, próximo do fermento biológico, senão ele pode matar o fermento. Então a gente tem sempre o cuidado de colocar o sal mais reservado, separado. 1 colher e meia, de novo, aquela colher, né? Colher bem cheia. Generosa. 1 colher e meia de Chocolate? Pode ser cacau em pó, pode ser o chocolate mais comum que a gente conhece, que tem 50% de açúcar. Você pode colocar o cacau. Tá. E aí agora é o pulo do gato. A gente adiciona, dá uma misturadela. Nas né? farinhas, Nas farinhas, em tudo. os secos. Isso, no seco. Adiciona metade do líquido, que é onde eu tenho aqui em torno de 1 xícara de água. Eu vou adicionar só a metade. Todo pão, ele leva 40% de líquido. Todo pão sem glúten leva 40% de líquido. Então tem que fazer conta. Eu brinco, gente, faz uma continha e vamos lá. Meia xícara. Essa água tá quente? Ela tá à temperatura ambiente. Tá. A temperatura da água, ela só vai mudar o tempo de fermentação. Se for gelada ou se for temperatura ambiente, vai levar mais tempo pro pão levantar. E aí agora ele faz dá uma leve umidificada. É bem rapidinho. Uma leve umidificada nas farinhas e aí você vem com os líquidos. Tá. Então a gente adiciona o óleo. Por que que a gente só põe a metade? Porque senão o óleo, ele não mistura. Se você põe muita água, o óleo não mistura na massa. Você pode adicionar 1 ovo ou 2. O ovo, ele vai dar sabor e maciez no pão. Mel. São 3 colheres de sopa de mel e 3 colheres de sopa de óleo. Perfeito. Sempre essa mistura dela. E bate um pouco. Opa. Bate mais um pouco. Tá na hora de mais uma fornada. Não levar agora vai ficar pra trás.
Essa hora é super sempre importante. certinho, ou por exemplo, a água pode ser que precise de mais. É isso que eu queria contar. A farinha, ela muda de Consistência, não? de consistência, da umidade do ar, Aham. temperatura, de lote, de fabricação, né, de fornecedor. Então a gente tem sempre que observar que pode ser um pouquinho diferente. Então, levanta só um pouquinho aqui a levantar. batedeira, só pra turma em casa entender. Tá muito seco, é isso? Tá um então pouco- você fica assim na sua casa, ó, levantou, ela nem sai da pá, tá muito seco. Esse pão, de repente, você consegue modelar ele, fazer as bolinhas. Mas Tá. assim, como eu gosto dele mais úmido e mais fofinho, Vai pôr a um gente pouquinho mais adiciona de só um água. pouquinho mais, que ele fica com uma consistência de bolo. Tá. Fica uma leve consistência de bolo. Só mais um pouquinho. Mais uma batidinha. Ó. Some say I'm bossy, 'cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. Stack like casino, I'm Monte Moschino. If you're the supreme, then I'm Diana Ross. All my ladies, one to the left, sway to the right. Uma dúvida, Cris. Eu preciso ter a batedeira planetária ou eu posso Na fazer mão. com uma batedeira comum? Na mão. Ah, e posso uma fazer na comum. mão. Na mão Tá. também. E aí agora a gente vai adicionar, eu vou mostrar pra vocês verem a diferença. Mas esse pão eu não vou precisar sovar em nenhuma situação. Nenhuma situação. Você bate agora em torno de 3 minutos, é o ideal, Tá. situação ideal. E aqui, assim, a gente tá numa temperatura mais amena, mais quente, mais calorzinho. Mas quando eu compartilhei, a gente também dá 2 dicas especiais. Se você sente muito sabor de fermento no pão, se te incomoda o sabor do fermento, a gente pede pra colocar ou espremer meio limãozinho siciliano, que é a mais natural, ou vinagre. Algum Tá. vinagre, né, de maçã, que também ajuda a conservar, tirar esse gosto. né? Você é Conservar o pão. carioca? Eu sou, não, sou paulina, nasci em São Paulo, mas eu fui exportada. Ah, e você foi E aí o criada lá. sotaque. Que ela falou um fermento bom, né? Né, a Eu sou cidade carioca, maravilhosa, me dá não é? uma saudade, Nossa um cidade. fermento. E aí, na verdade, essa consistência de bolo. E a gente também pode colocar uma colherzinha de fermento químico, que eu tava comentando em relação à temperatura, porque aí ele ajuda a levantar o pão. Você vai assar em banho-maria ou não? Não. Não. Só tá Você nessa vai forma colocar pouquinho, nessa explica. forma. Você sempre Não, usa de silicone eu com a sempre outra? uso, eu gosto, porque o pão cresce e ele não deforma. Tá. Ele não fica, ó, vou passar ele pra cá. Inclusive, eu vou mostrar a forma depois pra todo mundo, que eu gosto bastante. O canal tem há quanto tempo, Cris? Tem 2 anos, quando eu desenvolvi a doença celíaca, né? A gente tem 2 projetos conectados ao canal, bem bacanas, que são... Bom, como eu cozinho em casa, sou uma cozinheira, geralmente eu coloco a mão na massa. Eu acho que a gente passa um pouco da energia também, né? Quando a gente tá claro. cozinhando, então Aham. eu não tenho... Não, né, e outra, quem cozinha sabe, né? A gente sabe lava a mão como o tempo funciona. todo. E aqui a né? gente lava a mão o tempo todo, tempo exatamente. todo. E aqui a gente dá uma arrumadinha no pão, ó, que as pessoas ficam na dúvida, ou óleo ou água. Água gelada, você vem com a sua própria mão, ó, e consegue. Como é que você descobriu que você tinha a doença celíaca? Eu fiquei muito doente na época, eu perdi em torno de uns 16 quilos pro peso que eu tenho agora. Nossa! Muito. E Você assim, já na era verdade. magrinha, você ficou muito 16 quilos a menos. menos. Eu fiquei com 42 quilos. E ninguém sabia o que era. Eu levei um tempo para descobrir, né? Tinha sintomas gastrointestinais bastante intensos. E até uma coisa importante que a gente quer falar é que se as pessoas, né, têm alguma diferença, né, do normal, né, do considerado normal, que é a gente visitar, né, o toalete uma vez por dia, eu acho que a gente deve procurar um especialista, se informar, porque isso não é normal, gente. Isso não é uma situação E é um exame simples normal. para detectar a doença então, celíaca? eu fiz vários exames, na verdade, né? Colonoscopia, fiz... A gente pode arrumar e fazer? Vai, pode. E colonoscopia, fiz uns exames, os marcadores de sangue, né? Endoscopia, onde a gente faz a biópsia do duodeno. E eu fiz também uma ressonância magnética do delgado, que é um exame bem complexo, né? Mas eu digo que o diagnóstico me salvou, porque através dele eu criei o blog, eu conheci várias pessoas, então... Sua vida mudou, né? Minha vida mudou, da minha família, todos se adaptaram à dieta. E todo né? mundo come sem glúten na sua Todo mundo casa? come sem glúten, dentro de casa, fora, óbvio, não tem restrição. E aí a ideia do canal é exatamente essa, desmistificar, que as pessoas se sintam abraçadas, que elas enxerguem a gente como um caminho para conhecer. A gente tem 2 projetos, um que é o Na Estrada, onde a gente indica lugares seguros para celíacos comer. A gente está mapeando as capitais do Brasil. E a gente tem oficinas infantis em eventos no Rio de Janeiro. A gente vai estar com um piquenique agora dia 21/10. Aproveito para convidar todos vocês
Vai na ser Lagoa. aonde o piquenique? Na Lagoa? Vai ser na Lagoa. E aí é um piquenique coletivo, a gente tem algumas pessoas que trazem os seus produtos. É uma oportunidade de conhecer. E legal. é um prazer porque reúne todo mundo, tem capoeira, tem Gostoso. yoga. Assim que é bacana, né? Todo mundo unido, é vivendo aquele mundo que a gente fala assim, o mundo ideal é a gente que faz. É fazendo hoje, a Cris está fazendo a parte dela, né? Então a gente tem que pensar assim, onde é que eu me encaixo nisso tudo. Deixa eu passar aqui os contatos de novo, é glutenfreecris.com.br, glutenfreecris.com.br, o site, no Facebook, mesma coisa, Gluten Free Cris, e mais informações no Gluten Free Cris lá do YouTube, né? Isso, Segura aí perfeito. um pouquinho, vai pro Sim. forno a quantos Vai graus? pro forno, a gente espera crescer, ó, ele praticamente dobra de tamanho. Tá. Né? Eu tenho que cobrir para esperar crescer? Pode cobrir com pano, com isso filme. Cuida do seu pão. Seu pão é uma coisa que você tem que fazer com carinho, né? Aos poucos borrifar água. Esperar ele crescer, vai pro forno a 180 graus. E demora o quê? E aí, em torno de 20, depende do forno, 20 minutos, 25 minutos. Aí tem uma dica que aí eu dou quando a gente for Eu volto aqui cortar. já já. Eu tô doida pra comer esse pão, Cris. Vou te falar que eu tô com água na boca desde a hora que eu vi. Agora, vamos voltar lá, porque é hora de eu provar esse pãozinho gostoso, Cris. Ai, gostoso. Que delícia, já tem até uma manteiguinha aí me esperando. Olha que Então, maravilha. essa é a manteiguinha também que a gente encontra lá. Ah, é uma você faz essa manteiga? Não, é uma manteiga sem lactose, Ah. mas para ela ficar airada, como ela fica no restaurante que a gente encontra, você coloca um pouquinho de manteiga e um pouco de água e bate na batedeira. Ó. E aí você deixa ela airada, tá vendo? E consome igual. Aqui é uma gelinha de damasco, eu acho que é o que harmoniza bem, porque ele é um pão mais doce, né? E uma dica também importante que a gente gosta de dar, Cláudia, é que todo pão sem glúten, logo que você fez, o ideal é você cortar, né, em fatias. Se você quiser, você congela. Ou se você quiser, você armazena na geladeira. E toda vez que for comer, você tem que revitalizar ele. Você tem que umedecer na fatia, né, borrifar um pouquinho de água filtrada, óbvio, e aquecer. Então, assim, esses pães que a gente encontra por aí, em lojas de produtos naturais, a gente tem que ter esse cuidado de consumir dessa forma. Borrifar uma Né? aguinha antes de aquecer. E aquecer. Ai, gente, que pão bom, Cris. Ai, que bom, que bom. Eu amei tanto, sabia? Ó, anotou a dica? glutenfreecris.com.br ou lá no Face Gluten Free Cris, também no YouTube Gluten Free Cris. Eu amei. Passar mais uma manteiguinha aqui. Vou levar esse aqui comigo e não dá pra desgarrar dele. Obrigada. Ai, eu amei. Obrigada. Que delícia. Quero Parabéns. todos vocês, obrigada. E volte mais Todos vezes, vocês. né? Volto. Vem divulgar. Porque aí Muito vai bom. ajudando a turma em casa também, isso é muito bom. Né, gente? Quem é que não gosta? Eu amei, esse pão é muito bom, pode fazer. Você não vai se arrepender não, tá bom?